Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudo Joyce Meyer, Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: "Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem lá até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles." Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: "João eu decapitei. Quem, pois, é este quem ouço essas coisas?" E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. As multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: "Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto." Ele, porém, respondeu: "Deem-vos algo para comer." Eles disseram: "Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão." E estavam ali cercados de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos: "Façam-nos sentar em grupo de 50. E os discípulos fizeram assim, do jeito que Jesus falara. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: "Quem as multidões dizem que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um profeta do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem?" Perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: "É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia." Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos anjos e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus." A transfiguração.
Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, João tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte a orar. Enquanto orava, aparecia-lhe que seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naquele dia não contaram a ninguém o que tinham visto. A cura de um menino endemoninhado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro deles. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar, quase nunca o abandona, e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou em terra, em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o ao seu pai. E todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhe encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra. Quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos cerca do qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e o colocou em pé, ao seu lado. Então lhe disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição samaritana. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou a mensagem à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quão difícil é seguir Jesus. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas. O avestruz As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. E ao homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá
e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!